Olá, sou Regina Pereira, estou gravando o áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, de Stormie Omartian. Capítulo 10. Para que tenham sabedoria, discernimento e revelação da parte de Deus. Vivemos na era da tecnologia. Nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, as pessoas tiveram tanto acesso à informação. Sobretudo com o advento da internet, que revolucionou o mundo do conhecimento. Infelizmente, nem tudo a que se tem acesso é saudável. Mais que nunca é preciso orientar nossos filhos sobre o que lhes convém em suas incursões no mundo virtual. E ao orar por eles, peça a Deus que lhes conceda sabedoria e discernimento para distinguir o certo do errado, e que pautem sua vida por valores sólidos e eternos, como os revelados em sua imutável palavra. No entanto, precisamos ter cuidado para que não nos preocupemos demasiadamente. Isso é muito comum com as mães. Não é possível saber tudo o que acontece na vida deles, tudo o que andam ouvindo ou aprendendo, ou que poderá influenciá-los, principalmente se já forem adolescentes ou jovens. Mas não precisamos saber de cada detalhe. Esse trabalho cabe a Deus. Não temos nem podemos ter o controle da vida deles, mas podemos orar para que a vida deles seja pautada por sabedoria, discernimento e orientação divinos. Esses três elementos são capazes de, primeiro, evitar que nossos filhos estejam no lugar errado na hora errada. 2. Evitar que façam escolhas e tomem decisões infelizes. 3. Evitar que confiem nas pessoas erradas ou deixem de confiar nas pessoas certas. 4. Ajudá-los a escolher o que é bom, principalmente quando não é fácil discernir a verdade. 5. Permitir-lhes antever o que os outros não seriam capazes de perceber. 6. Dar-lhes a capacidade benéfica de prever situações perigosas. 7. Guardá-los de problemas e afastá-los do mal. Ore para que Deus conceda sabedoria a seus filhos. A Bíblia traz inúmeras referências à sabedoria. Salomão escolheu essa opção quando se tornou rei de Israel. Deus nos concede sabedoria quando lhe pedimos, e podemos fazê-lo não apenas para nós, mas também e principalmente para nossos filhos. Ela é derramada pelo Espírito Santo e vai muito além da instrução acadêmica e do conhecimento. Trata-se de um senso profundo da verdade. Não queremos que nossos filhos sejam pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Queremos que tenham conhecimento prático da verdade e assim tomem decisões acertadas. Temam a Deus e discernam seus caminhos. Se seus filhos são adultos, continue a pedir a Deus que lhes conceda sabedoria. Sabedoria para a escolha do emprego e do cônjuge, e para que não se afastem dos caminhos do Senhor. Se já se casaram, para que tenham sabedoria no relacionamento familiar, na manutenção de um casamento saudável. Se tiverem a sabedoria vinda de Deus, será muito mais fácil lidar com as dificuldades e tomar decisões, o que a tornará a vida deles mais tranquila. A Bíblia diz que para Deus conceder-nos sabedoria, só precisamos pedir. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Isso é válido também no que se refere aos filhos. Ao orar por eles, podemos pedir que Deus lhe dê sabedoria para refletir, agir e viver. A sabedoria nos permite avaliar as consequências de nossos atos antes mesmo de agir, e assim sermos capazes de tomar decisões mais acertadas. Ela nos confere discernimento e nos ajuda a raciocinar e ter clareza, bom senso e prudência. Podemos sentir o espírito de sabedoria atuar em nossa vida. Você já tomou uma decisão com o sentimento de estar agindo corretamente e mais tarde constatou não só ter agido acertadamente, mas também ter sido muito melhor do que imaginara?
Isso acontece graças à atuação do espírito de sabedoria em nós, que nos capacita para tomar decisões acertadas. É por isso que precisamos orar também pelos filhos, independente de sua idade ou fase da vida. 7 maneiras eficazes de orar por sabedoria. 1. Ore para que seu filho tenha sabedoria para temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Toda sabedoria tem como ponto de partida a reverência a Deus e aos seus caminhos. Uma reverência que abre espaço para o espírito de sabedoria no coração dos filhos. 2. Ore para que seu filho tenha sabedoria para dizer as palavras certas aos outros. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios capítulo 29, versículo 20. Proferir palavras equivocadas no momento inadequado coloca muita gente em sérias dificuldades. Saber expressar-se adequadamente no momento oportuno pode abrir as portas de bênção e favor para seus filhos. 3. Ore para que seu filho tenha a sabedoria de não blasfemar o nome de Deus. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Salmos, capítulo 74, versículo 18. Palavras que não glorificam o nome de Deus são terrivelmente destrutivas para quem as pronuncia. De acordo com o terceiro dos 10 mandamentos, quem toma o nome de Deus em vão não fica impune. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Devemos evitar qualquer palavra que pareça blasfêmia, pois as consequências são extremamente sérias. 4. Ore para que seu filho seja humilde, não orgulhoso. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 11, versículo 2. É sempre sábio ter humildade. Se somos humildes, crescemos em sabedoria. 5. Ore para que seu filho tenha sabedoria para não ser atraído pela sabedoria do mundo. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Aos olhos de Deus, o que o mundo considera sábio não passa de insensatez. Aos olhos do mundo, nossa fé em Cristo é total loucura. Enquanto, para Deus, crer em seu Filho é a coisa mais sábia que podemos fazer. 6. Ore para que seu filho tenha sabedoria para amar a palavra de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, então você entenderá o que é temer o Senhor e achar o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 5. Estar aberto à palavra de Deus e valorizar as leis e os caminhos do Senhor demonstram inclinação para o espírito de sabedoria, que nos permite descobrir e entender o que seria impossível sem sua capacitação. 7. Ore para que seu filho tenha sabedoria para sempre buscar o conselho de pessoas prudentes e íntegras. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Provérbios capítulo 22, versículo 17. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos capítulo 1, versículo 1. É importante que as pessoas que exercem influência sobre seu filho sejam indivíduos piedosos, que lhe transmitam sabedoria. 8. Ore para que seu filho só dê ouvido a pessoas nas quais habita o espírito de sabedoria. A sabedoria clama: quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios capítulo 1, versículo 33, capítulo 1, versículo 20 ao 32. A Bíblia diz ainda que a sabedoria divina é derramada por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios,
capítulo 12, versículo 8. Deus está pronto a derramar o espírito de sabedoria sobre os que desejarem recebê-lo. Quem o desejar o receberá, e como resultado habitará em segurança, livre do medo. O espírito de sabedoria derramado sobre nossos filhos tornará a vida deles muito melhor. A educação e o conhecimento do mundo não são suficientes. A sabedoria que vem de Deus os ajudará a usar de modo proveitoso a informação que adquiriram. Ela também os protegerá. Ore pelo derramamento do espírito de sabedoria sobre seus filhos, para que saibam como pensar, agir e viver. Ore para que seus filhos tenham discernimento vindo de Deus. Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Quando você ora a Deus pedindo discernimento para seus filhos, os estará ajudando a ter melhor entendimento das circunstâncias, a enxergar o que é imperceptível para a maioria. Também os ajudará a avaliar melhor o verdadeiro caráter de uma pessoa, habilidade que poderá poupá-los de algumas tristezas e dificuldades. Discernimento capacita a, primeiro, fazer o que é certo. Sem discernimento, poderão agir de modo insensato. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Provérbios capítulo 15, versículo 21. Não queremos que nossos filhos ajam com insensatez. Queremos que sejam dotados de entendimento a fim de andarem no caminho certo e procederem com retidão. 2. Distinguir claramente entre o bem e o mal. O jovem rei Salomão pediu a Deus: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Deus se agradou desse pedido, porque Salomão não pediu vida longa, riquezas ou a morte de seus inimigos. Antes, desejou ter capacidade de distinguir claramente entre o bem e o mal. Deus atendeu o seu pedido e lhe concedeu um coração sábio e inteligente. 3. Distinguir o que é santo e puro do que não é. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Nos dias de hoje, em que o mundo se encontra mergulhado no engano do inimigo, precisamos dessa dádiva de Deus a fim de distinguir o que é santo, puro e bom do que é profano, impuro e mau. Sem discernimento, nem sempre nós e nossos filhos seremos capazes de enxergar a verdade. 4. Distinguir o certo do errado. Paulo orou pelos filipenses para que discernissem o que era melhor e vivessem de modo reto. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11. Paulo deseja que tivesse a vida em ordem diante de Deus. Não é o que eu e você desejamos para nossos filhos? 5. Entender as coisas de Deus. Paulo afirmou que Deus nos revela verdades por meio de seu Espírito e que muitas verdades só podem ser discernidas de modo espiritual pelos que têm o Espírito Santo dentro de si. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 14. A boa notícia é que podemos orar ao Senhor, pedindo discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento, grifar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata
e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 3 ao 5. Se orarmos a Deus com fervor, pedindo discernimento e entendimento a nossos filhos, eles o concederá, além de uma profunda reverência por ele e um profundo conhecimento dele. Ore para que seus filhos recebam revelação de Deus. Quando falamos em revelação, nos referimos no ato pelo qual Deus faz o cristão conhecer sua vontade sobre algum assunto. Essa revelação pode vir por meio da leitura da Bíblia. Quando se ouve um sermão ou um hino, mediante o conselho de um cristão maduro e comprometido com o Senhor e sua palavra, ou por outro meio qualquer, segundo sua vontade soberana. Para o cristão, isso deve ser bem natural, pois afinal cremos em um Deus de comunicação. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Em um Deus que responde às nossas orações, ele fala, comunica-se, revela sua vontade, embora nem sempre seja fácil determinar como a resposta virá. Ele revelará sua vontade, mais cedo ou mais tarde. Deus revela sua vontade quando o buscamos e recorremos a seu perfeito e infinito conhecimento. Podemos consultar o Senhor em questões como: devo me mudar para esta ou aquela cidade? Devo ir a esta ou aquela igreja? Devo andar com esta ou aquela pessoa? Que carreira devo seguir? Quando pedimos continuamente que Deus revele sua vontade para aspectos específicos da vida de nossos filhos, ele nos responde: esteja atenta ao mover de Deus na vida deles. Você saberá quando a resposta chegar. Seja sensível ao agir de Deus. 4 motivos para pedir a Deus que revele sua vontade a seu filho. 1. A revelação de Deus lhe concede visão para a vida. Isso não quer dizer que ele terá conhecimento de cada detalhe, mas saberá que tem um futuro bom e segundo os desígnios de Deus. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Uma pessoa que não possui revelação de Deus tem visão limitada das coisas. Comporta-se, em geral, de modo inadequado, pois não possui orientação firme a norteá-la. 2. A revelação de Deus abre os olhos de seu filho e lhe concede entendimento e esclarecimento acerca de seu propósito e chamado. Deus também revela a grandeza de seu poder, que opera em favor de cada um. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19. 3. A revelação de Deus ajuda seu filho a reagir de forma certa, como não seria possível de outro modo, e o impede de destruir-se. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Sem revelação, seu filho pode tomar decisões desastrosas. Sem revelação, ele pode ser incapaz não apenas de fazer escolhas acertadas, mas de fazer qualquer tipo de escolha. Muitas vezes, é difícil para os filhos decidirem onde estudar, trabalhar, o que fazer, com quem se casar, que rumo tomar e como resolver outras questões importantes da vida. A palavra de Deus no coração deles
poderá ajudá-los nas decisões mais difíceis. 4. A revelação de Deus mostra a seu filho quem é Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?", Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus declarou: "Pedro, bem-aventurado, pois isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Mateus capítulo 16, versículos 15 e 17. Pedro sabia quem Jesus era, porque Deus lhe havia revelado. Devemos orar para que os nossos filhos recebam revelação de Deus acerca de quem Ele é. Jesus disse: "Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar." Lucas capítulo 10, versículo 22. Toda revelação que obtemos acerca de quem é Deus deve-se à vontade do Filho de revelá-lo. Muitas pessoas não acreditam em Deus porque nunca receberam revelação acerca de quem Ele é. Quando aceitei Cristo, dei um passo de fé e acreditei que Ele era real e que as palavras da Bíblia eram verdadeiras. Desde então, Deus se revela a mim enquanto leio sua palavra, ouço outros ensinarem e quando passo tempo em louvor, adoração e oração. Peço a Deus que revele verdades acerca de si mesmo e de mim. E Ele me atende. Pouco a pouco, a revelação de quem é Deus tem me dado visão e senso de propósito para a minha vida. Ore para que o coração de cada um de seus filhos deseje sabedoria, discernimento e revelação de Deus. Essas dádivas transformarão a vida deles e lhes trarão grandes realizações e bênçãos. Senhor, meus filhos vivem em um mundo com muitos conhecimentos, mas muitos deles são destrutivos, enganosos e servem aos interesses do inimigo. Por isso, peço que concedas a meus filhos sabedoria, discernimento e revelação vindos de ti. Dá-lhes a verdadeira sabedoria mediante o teu Espírito, para que eles possam compreender melhor circunstâncias e situações, distinguir o certo do errado, o que é santo e puro do que é impuro. Acima de tudo, dá-lhes revelação, a fim de que compreendam tua vontade. Fala com eles por meio da tua palavra, de um sermão ou de um hino, de servos ou servas comprometidos com tua palavra. Que a comunicação entre eles e ti seja constante. Eu te agradeço, Senhor, por tua bondade e teu amor para com meus filhos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.